Por acaso você já se perguntou onde, quando, como e por que o enriquecimento de dados tem que entrar no seu workflow, tanto do outbound quanto do inbound? Você já se perguntou o que é waterfall, o que é reach, o que é clay? Né? Se você perguntou o que é clay, a gente tem um vídeo, um tutorial do básico ao avançado falando sobre isso aqui no canal. Mas a aula de hoje tem o foco em enriquecimento, em reach. Nas últimas semanas a gente tem feito uma série de GTME aqui no canal focada em framework fetch, que nada mais consiste do que encontrar, enriquecer, transformar e exportar. E também falamos do Digzal no decorrer dessas aulas, porque o Digzal é um modelo de trabalho, um framework operacional focado em enriquecimento de dados. E hoje você vai entender como fazer um enrich em profundidade e como usar as waterfalls, como usar aquelas cascatas, não só utilizando Clay, mas utilizando Bed Enrich, utilizando outras ferramentas também. O importante aqui dessa aula é você aprender os princípios, entender os fundamentos de maneira que você consiga aplicar em qualquer lugar, seja no Cloud Code, seja no seu cloud de desktop, seja numa planilha que você tem com um Enrich, seja lá qual for o lugar, o importante é você entender onde essa peça do Enrich tem que se encaixar no seu quebra-cabeças de geração de oportunidade de venda, seja inbound, o que chega proativamente com base em interesse do usuário, e outbound, que é onde você entra para gerar esse interesse, onde você captura sinais e faz toda essa transposição desse processo. A gente já falou sobre o framework FET no geral, algum dos vídeos anteriores. A gente falou sobre a etapa Find, que é a etapa de como encontrar os prospects, como encontrar, gerar as listas de forma mais assertiva. E a aula de hoje a gente vai falar em específico de Enrich, da camada de enriquecimento desse processo, principalmente enriquecimento utilizando inteligência artificial, que é um assunto que tem estado muito em alta nos últimos meses, né, e os últimos anos, de como que utilizar a inteligência artificial de maneira responsiva, como gerar dados de enriquecimento que não são dados baratos, de maneira que seja responsiva e relevante tanto para sua frente outbound, seu desenvolvimento de vendas, ou seu processo comercial também com executivo de contas, seu BDR, enfim. Aqui o foco ele é no framework. A gente já falou de FET como um todo, o porquê que você tem que usar, como que ele funciona, qual que é o propósito, onde que ele entra, que foi o vídeo 1. A gente falou também do Find, que é a geração de listas, geração de contatos, geração de contas, como gerar, como pré-qualificar, já foi um ponto que a gente falou também, e hoje a gente chega na etapa do Enrich, tá? Qual que é o ponto aqui? O Enrich, você fazer o enriquecimento dos dados, ele tem um custo muito alto, né? A gente vê muito sobre o mercado de geração de demanda B2B, principalmente quando a gente entra no cold mail, e-mail frio, a gente está falando de listas de 10, 20, 30 mil empresas, 30 mil contatos. Isso é um absurdo quando você coloca o framework FET em prática, que tem um viés muito mais qualitativo. Então, com esse viés qualitativo, a gente trabalha a ponta de Omnichannel, que é algo que você, se você acompanha o canal, você já tem visto aqui em algum dos vídeos, de trabalhar abordagens Omnichannels, multicanais, não focando em 3 pontos de contato via e-mail, 2 pontos de contato via e-mail, mas focando em vários canais, totalizando 12, 15 pontos de contato, que é onde a gente consegue aumentar a nossa eficiência da geração de demanda, isso no quesito outbound. Só que o inbound também ele vai funcionar da mesma forma, porém, posteriormente, trazemos um workflow inbound aqui, porque muda só a forma que você não gera lista, ele chega, você recebe ele, por isso você conecta um webhook ali com o seu formulário e consegue fazer o workflow tranquilamente. Então, se eu tenho 1000 contas, a gente sempre faz o enriquecimento em camadas, e essas camadas, elas precisam muito funcionar em modelo de pré-qualificação. Então, se uma camada ela tá pré-qualificada, ela avança. Ela tá qualificada, né? Que aí pré-qualificada a gente fala sempre antes de qualquer contato, é a pré-qualificação. A gente avança. Se a gente rodou enriquecimento a nível de enrich company, de você buscar informações de uma empresa e não achou, não vale a pena avançar. Então a gente separa, faz uma separação em camadas, depois eu vou mostrar aqui para você no final desse bate-papo ao vivo como funciona essa camada de enriquecimento. E aí você roda, no caso, os próximos enriquecimentos. Isso de cascata, isso funciona para
Deep Research IA, para pré-qualificação, onde você analisa o fit da empresa com o seu perfil de cliente, sempre você fraciona o processo de enriquecimentos em camadas. É de fato uma modelação que você está fazendo. Você está pegando um dado, você adiciona uma pecinha, você adiciona outra pecinha, você adiciona outra pecinha. Se você adicionar uma próxima peça e ela não encaixar com esse quebra-cabeça, você corta esse fluxo aqui do trabalho, continua o próximo. Sempre priorizando quem sobrevive frente a seu fluxo de. Ah, Gabriel, vou perder muitos dados. A gente acaba perdendo muitos dados nesse processo. Tudo bem, tudo bem. Você pode drivar posteriormente essas informações que estão quebradas para outro fluxo de trabalho de recuperação, que é no caso a reciclagem que a gente chama. Então, quando você prioriza esse enriquecimento em camadas, você tem muito custo reduzido. Por quê? Porque todo tipo de enriquecimento, quando a gente fala de Clay principalmente, ele custa muito alto. Você sabe que os créditos do Clay, eles têm um preço muito alto, não é um custo barato. Por isso a gente sempre trata esses enriquecimentos em camada. E aí o foco é deixar a lista de contas e de contatos cada vez mais enxuta e cada vez mais qualitativa, porque é uma frase que eu sempre digo aqui: uma lista de 1.000 contatos que traz 1% de taxa de resposta, você vai ter 10 respostas, e uma lista de 100 contatos que dá 30% de taxa de resposta, você tem 30 respostas. Então é muito melhor você ter listas menores, mais relevantes, mais trabalhadas, com dados que são relevantes para o seu processo de outbound ou seu processo de inbound, e fazer com que isso de fato se pague e com que essa eficiência ela vale a pena. Porque também a gente fazer todo esse trabalho de enriquecimento com uma lista de 100 contatos para ter 1% de taxa de resposta, opa, não vale a pena. Então é sempre que a gente trabalha, e quando a gente parte do pressuposto do enrich, do enriquecimento, a gente olha tanto a ponta e aí se você viu as últimas aulas do Jigsaw, que é a ponta das âncoras, ela já é passada, a gente já falou disso no Find, de encontrar domínio, URL, página do LinkedIn, isso daqui ele já está explicado, aí se você não viu o vídeo anterior, recomendo que você veja, e veja também o vídeo sobre o FAT como um todo, para você ter uma visão geral. O enriquecimento, ele já considera que a gente já tenha essas partes aqui do quebra-cabeça preenchida, então a gente já tem essa ponta do quebra-cabeça com domínio, com website, com a página do URL do LinkedIn desse prospect, e aqui a gente vai falar do miolo, que é a ponta de Deep Research, das cascatas. Ok, já tenho esses dados aqui, essas informações principais, então a gente trabalha o miolo do quebra-cabeça, que é onde a gente preenche com a etapa que a gente vai falar hoje, que é o enriquecimento, tá? Aqui a gente trabalha o princípio de waterfall, e as cascatas, note que elas vão funcionar tanto para e-mail quanto para um fluxo no geral. Aqui a gente sempre tem uma recomendação de que cada degrau, como eu falei para você ali no início do vídeo, ele só roda para quem sobreviveu. Então, o degrau gratuito, ele sempre vai ser o Find. Seja o Find pelo Clay, seja uma lista que você gerou pelo Apollo, ele é um filtro gratuito, você não paga nada. Agora, quando você pega o firmográfico, você faz o corte firmográfico por segmento, por tamanho da empresa, só que se você faz um bom trabalho aqui no Find, em encontrar os contatos, e aí o Find é o episódio anterior que a gente mostrou aqui, já chega muito bem encaminhado, inclusive aqui nos firmográficos. Então, por isso que é muito importante que você veja a aula de Find, porque aí você vai saber como não precisar fazer esse corte aqui dentro da Claytable. Você faz, no caso, o Find uma vez e ele já vem, você já consegue trazer ele para cá, ao invés de começar aqui e fazer o corte de firmográficos. Então, fazer uma boa criação de lista com bons princípios, uma boa pré-qualificação é muito importante e pode te economizar muito dinheiro, porque é um funil, né? Quando a gente fala da eliminação por firmográficos, ela é uma eliminação que é barata. Quando a gente fala da validação de domínios, de todas as informações que a empresa existe e de contato, encontrar contatos na empresa, aí já é uma validação média. Porque aí já envolve cascatas, waterfalls, que envolve telefone profissional, envolve e-mails. Então existem esse tipo de waterfall que a gente opera no decorrer desse fluxo também. E o caro, no caso, é sempre que a gente conseguiu identificar quem veio, a gente filtrou o firmográfico, filtrou as empresas que a gente consegue ter uma penetração de conta frente ao nosso comitê de compras que a gente definiu. Aí a gente parte para Deep Research utilizando inteligência artificial, porque se a gente coloca esse cara aqui no meio não vai fazer sentido. A gente aqui pratica de uma forma diferente, que eu vou mostrar para você,
Só que esse é o princípio que eu recomendo para quem está começando no processo de enriquecimento, até porque não tem créditos ilimitados, né? E ter créditos ilimitados no CLI é muito difícil, né? Acho que nem existe créditos ilimitados, um plano Enterprise infinito. Você pode ter muitos créditos, mas eu recomendo esse workflow aqui para quem está iniciando. Se você tem um trabalho um pouco mais middle market, um pouco mais enterprise, principalmente, large, principalmente, vale a pena você jogar muitas vezes essa IA e a pesquisa aprofundada com inteligência artificial, com esses recursos de racionalização de contexto, muitas vezes vale a pena você colocar ele aqui no meio. Mas aqui a gente está falando de princípio em específico, então não se prenda às exceções e a peculiaridades que a gente vai trabalhar conforme cada trajetória sair andando, tá? Aqui indo bem direto, o firmográfico ele não vai adicionar, ele elimina. Então a gente fala de olhar para porte, né? Então se a gente tem um perfil de cliente, olhar para porte fora dessa faixa, segmento fora dessa tese, geografia fora da nossa cobertura de atuação da empresa. Então note que o GTM ele precisa estar bem alinhado para o GTME funcionar. E aí, se está dentro dos 3 critérios, ele segue na waterfall. Por isso que para a gente não ter esse trabalho de rodar uma primeira camada, uma fórmula que vai fazer essa pré-qualificação com base nesses dados que são estáticos, é muito importante que você faça um find bem feito. Porque se você faz um find muito bem feito, encontra listas de uma forma bem otimizada, você não vai ter esse trabalho aqui. Ele já vai ser imputado na sua clay table de uma forma bem otimizada, o que é muito importante, tá? Aqui, a camada 2, a gente fala de stack. Então a gente fala de tecnologias que a empresa utiliza, e aí a gente tem outro ponto de outro argumento, que é um port que exige a camada que a conta não tem. Então isso daqui principalmente a gente está falando da stack detectada e da lacuna inferida. O que é a lacuna inferida? Pode ser que esses pontos aqui para você tenham ficado um pouco confusos, principalmente da lacuna inferida, porque o stack detectado ele é um ponto que ele vale a atenção, porque são tecnologias que a gente identifica a nível de contexto da empresa. Quando a gente fala da lacuna inferida, é algo que está faltando, né? Então, a lacuna inferida, o stack é o que a gente identifica que existe. Lacuna inferida é o que a gente detecta que não existe. Esse é um ponto também tecnográfico. E aí a gente pode utilizar concorrente que já está coberto naquela lacuna, utilizar isso como etapa do fluxo de trabalho de buscar concorrentes, fazer enriquecimento a nível de concorrente também é um pouco mais complexo, mas não poderia também de deixar aqui. Aqui a gente sempre começa de forma mais básica pelo stack detectada, e lacuna inferida geralmente é um passo número 2, um pouco mais avançado, que você começa ali para frente, tá? Camada 3, ele é principalmente esse portão de encontrar, fazer a validação. E aí você vai fazer a validação do Rich Company para identificar se a empresa, você consegue identificar o LinkedIn, se está tudo válido, né? Se todas as informações estão válidas da empresa. Mas aqui, principalmente na camada 3, tudo isso já tem que estar validado para você fazer a busca de pessoas e contatos lá dentro. Então você vai encontrar a pessoa, geralmente no Clay já vem com o LinkedIn, a página do LinkedIn da pessoa, o perfil pessoal. Aí você vai, opa, acabei avançando aqui, você vai fazer o waterfall de e-mail, na waterfall de e-mail você tem por padrão a verificação de integrabilidade com ICPs, com Find Email, e aí o portão 3 ele já está válido na cadência. Isso se você só for trabalhar e-mail e LinkedIn, porque ele já vem LinkedIn por padrão. Se você for trabalhar telefone, você tem que rodar uma de telefone também, mas a cobertura de dados ela nunca vai ser 100%. Então, se você tem 100 contatos que você consegue controlar, muito difícil você ter 100 e-mails validados corretamente, então 100 e-mails preenchidos e 100 telefones preenchidos. Cobertura de dados 100% ela não existe, a não ser que o volume seja baixo, tá? O ponto dessa camada aqui que a gente defende nessa apresentação, ele é principalmente utilizar a inteligência artificial por último, nunca em primeiro. Então aqui a lista crua, ela chega, tem essa barreira de todas essas camadas que a gente rodou, que eu mostrei para você aqui atrás, dessas camadas de filtragem, e aí só depois que a gente entra com a inteligência artificial, porque é um recurso mais caro do fluxo de trabalho, que é o agente de pesquisa. No exemplo que eu vou mostrar para você, vou mostrar um exemplo diferente, só que já é um modelo para você pensar no que faz mais sentido frente ao seu contexto. Você pode deixar o agente de pesquisa no final,
ou utilizar ele no começo, como eu falei aqui para você, frente a um contexto, quando você está falando de empresas que são enterprises, empresas que são large, vale a pena você colocar esse cara aqui frente a esse barato, mas não são todos os contextos. Se você está começando seu outbound agora, não vale a pena você fazer isso. Por isso a gente está mostrando aqui ou geral ou praticável, porque é o que você vai seguir inicialmente. Vou até tirar minha câmera aqui. E aqui a gente trabalha um segundo eixo da waterfall, que é o que a gente falou aqui atrás, que é bom a gente deixar claro esse ponto, que é os provedores em cascatas. Então o Clay, o Bannerich, essas tecnologias, eles possuem, no caso, vários provedores nativos, mais de 150 no Clay, por exemplo, que ele vai pegar vários provedores e vai listar vários provedores. Então, no caso, ele começa com o provedor primário, vamos mostrar esse exemplo prático aqui para você. Depois ele dá o fallback, verifica se teve resultado no provedor primário, vai para o secundário, terciário, por aí vai. Então, se você tiver só um provedor, por exemplo, se você só trabalhar com Apollo, você vai ter uma cobertura de dados de 15, 20%. Se você trabalha com Apollo mais 10 provedores, Lucia, Hunter, ICPs, LeadMagic, você tem uma produtividade muito maior, uma coverage muito maior. Então, ao invés de ter 15% da taxa de preenchimento com o provedor único, você consegue ter 90% com cascata, porque você está utilizando 10 provedores, ao invés de um só. Então, acaba valendo muito a pena, e é aí, justamente nesse ponto, que a conta se paga, tá? É justamente aqui, esse fallback, conforme não achei resultado no primeiro, vou para o segundo, não achei resultado no segundo, vou para o terceiro, não achei resultado no terceiro, vou para o quarto, e aí o Clay ele vai ter essa mecânica, vai trazer essa mecânica de forma bem interessante, justamente porque dentro do Clay essa é a natureza, o waterfall é um dos pontos principais onde você consegue aumentar a sua eficiência de processo, porque você melhora a sua taxa de preenchimento validado, e você melhora também seu custo, porque eu não preciso contratar 11 provedores de dados. Consigo fazer isso daqui de forma nativa no Clay, utilizando os Clay Credits. Então é justamente nesse ponto que a conta fecha. O placar do Waterfall, como eu mostrei para vocês, 1.000 entram no Find, então 1.000 empresas você consegue filtrar, 400 sobrevivem ao firmográfico, e aí junto aqui o tecnográfico. Um ponto importante é que você consegue gerar no Find firmográfico e tecnográfico, que é justamente essa lacuna relevante aqui. Você consegue gerar no Find, a gente falou sobre isso no vídeo anterior. Por isso é muito importante você ter um Find muito bem amarrado, senão você vai ter um trabalho danado aqui, justamente em fazer essa filtragem, né? Em fazer essa filtragem por camada. Geralmente a gente consegue deixar tudo muito bem amarrado e já começar fazendo essa listagem, fazendo a pré-qualificação e avançando para a busca de contatos, tá? Então é um ponto muito importante aí, é o Find para você gerar listas assertivas. Aqui a gente vai mostrar aqui para você uma camada que aí foi um fluxo de enriquecimento aqui também, que aí por que ele vai entrar numa forma diferente que eu falei para vocês. Isso daqui são as informações que a gente capta no Find, tá? Então você vê que elas já estão assertivas frente ao nosso contexto. Isso daqui é uma Clay Table, no caso da nossa própria operação, da Orange Black aqui. E a gente compreende empresas de cibersegurança de 1 a 200 funcionários que estão no Brasil. Tem alguns dados adicionais, só que esse é o principal. Que a gente tem o nome da empresa, o número de funcionários, a indústria, o website, o LinkedIn da empresa, o endereço, as tecnologias que ela utiliza, a descrição curta. Então você nota que já está muito bem orientado, bem amarrado, porque a gente fez um trabalho muito bem feito no Apollo, a gente fez um trabalho muito bem feito na filtragem, né? Então por isso que o Find é muito importante para evitar com que você tenha esse custo de ficar fazendo o workflow de camadas e também tenha que gastar seus motions aqui no Clay, porque você acaba tendo motions também, acaba gastando ações, né? Motions, actions aqui dentro do Clay. Então aqui, onde eu falo que para você que a IA entra um pouco antes, justamente nesse fit de qualificação. Então a gente usa a inteligência artificial para fazer pré-qualificação, para que a gente não faça uma pré-qualificação no final, depois de ter feito toda uma cascata, depois de ter encontrado contato, gastado com e-mail, com enriquecimento de pessoa, de encontrar mais informações de experiência, de summary, e telefone, que é um puta dado caro, é telefone, então a gente roda pré-qualificação no começo justamente por isso. Então aqui a gente trabalha o ICP pré-qualificação. Ele vai gerar dados com base no que eu preciso para pré-qualificar,
Por isso que é a lacuna com base em relevância, com base em o que você precisa, o que sua operação precisa para pré-qualificar. Então aqui tem algumas informações, se ele opera no Brasil, se ele é independente aqui do Brasil, se ele é uma multinacional, o modelo de negócios dele, o tipo de modelo de negócios, o segmento primário, o segmento secundário, se ele tem foco em cibersegurança, que é um foco dessa cadência aqui, qual que é a vertical primária de TI dele, quais são as verticais de tecnologia dele, estudos que ele acaba abrangendo, qual que é a confiança do fit, né? Se ele tá confiante ou se ele não tá confiante, até que ele vai chegar aqui no VDDito, vai pegar todas as informações e vai chegar no ICP Fit Verdict, que é justamente o VDDito se essa empresa é qualificada ou se julga desqualificada. Se a gente chegar nessa desqualificada aqui, a gente pode ver o Verdict Rational, que é justamente a empresa brasileira, atua com a criação de software, hardware e rotinas, sensorialmente, análise espacial, justamente por conta disso, com especialidade em geoprocessamento e ciência e tecnologia. Então a gente vê que o foco não é uma empresa de cibersegurança, ele trabalha na parte de ciências e geoprocessamento. Imagina, eu rodo o fluxo todo com essa empresa aqui, busco o contato, gasto uma bala com e-mail, gasto uma bala maior ainda com um telefone profissional, que é muito caro, e essa empresa por final está desqualificada. Por isso que a gente roda no começo a pré-qualificação de entender se está dentro do ICP com base nos dados que a gente tem disponível abertamente ou não. Tem aqui a revisão manual também, mas aqui, por exemplo, SerPro Gov. Fonte consultada, a gente pode ver a Bank System Software, atua no Brasil, seu foco descrito atuação de soluções corporativas, web, órgão, com projetos para órgãos públicos e sistemas corporativos. Isso a posiciona como integradora barra desenvolvedora de sistemas, não como fornecedor de segurança. Então ele está desqualificando essa empresa justamente porque o meu foco de CP, o fit que eu quero bater aqui, são fornecedores de segurança. E ela não fornece segurança, logo ela está desqualificada. Por isso que você precisa fazer a lição de casa. Antes de entrar aqui, você precisa entender qual é o perfil de empresa que você quer acertar. Então, justamente esse ponto aqui, ele vai ter várias empresas qualificadas. Aqui a gente tem 552 empresas e a gente filtra elas aqui, justamente em filters, e a gente is checked aqui. Então, de 552, a gente está falando aí de 249 empresas que estão pré-qualificadas. Pré-qualificadas justamente porque a gente não fez o processo de discovery nem de qualificação. Tá? Por isso que a gente julga como pré-qualificado. Agora imagina se a gente roda esses 250, 300 contas, a gente gasta com e-mail, gasta com celular, no final é desqualificado. A gente gastaria muito mais, por isso que eu comentei que às vezes a gente deixa esse ponto de IA no começo, e aqui a gente só tem empresa qualificada, então a gente busca informações adicionais aqui de enriquecimento, mas o principal é separar esse joio do trigo aqui, onde a gente coloca essas 249 empresas, tem uma row a mais justamente por conta dessa daqui que está vazia, vou até deletar, às vezes acontece. Mas aqui, aí a gente exportou daqui para cá, então só quem é validado vem para cá, para essa custom table, que a gente nem colocou o nome aqui, e aí a gente avança para encontrar o comitê de compras, então encontrar os contatos, tá? Então aqui encontrando os contatos, a gente pega o link da empresa e a gente consegue definir algumas regrinhas para definição de contatos. Para a gente encontrar contatos aqui no Clay com essa atualização de agora, ao invés de você vir aqui em Enrich e antigamente você dava um Find Person ou Find People, algum dos dois, não aparece mais. Você pode ver aqui, ó. Find People também não aparece mais. Por quê? Porque agora para você encontrar pessoas e gravar essas pessoas em outra table, você vai ter que vir agora em Import, aí vai estar aqui, Find People at these companies. Aí ele vai pegar o source justamente do domínio, né, ou a URL do LinkedIn ou o website, aí você pode colocar aqui o que vai ser, e ele já traz a sugestão pronta, e aí você consegue adicionar filtros. Então aqui nos filtros você consegue ver aqui a nível de Experience, Job Title, e aí você coloca os Job Titles aqui, frente à condição de se é, se não é, se é similar, se não é similar, se contém algo que você vai escrever aqui. Se você quiser fazer a lista de exclusão, você vai colocar is not, né? E aí você vai colocar aqui, não quero o pessoal do RH, então is not RH. Claro que você vai fazer toda uma lista focado
no seu IPP, e além de você conseguir adicionar mais filtros aqui a nível de atributos pessoais, atributos da empresa e atributos do trabalho. Isso caso você esteja falando de uma vaga aberta, tá? E aqui tem outras informações de pessoas que você quer excluir. Isso daqui vai ser mais a respeito das suas audiências, para que você não tenha sobreposição de contatos sendo gerados. Então, você pode selecionar algum segmento que você tenha. Então, tem um segmento que eu estou trabalhando aqui com minha audiência para não ter sobreposição, para não fazer enriquecimento duplicado. Então, você consegue selecionar aqui, ele vai excluir todas as pessoas que estão nesse segmento, nessa audiência aqui, ele vai excluir daqui e vai te falar quantos arrows foram válidas, no caso aqui não deu um métrico que a gente tem por aqui, tá? Aqui em Results Limits, padrão, você vai colocar quantas pessoas por empresa você, já ia falar quantas pessoas por company, né? Mas quantas pessoas por empresa, isso vai dizer principalmente a respeito da penetração de contas. Então, se são contas muito grandes, o seu comitê de compras é grande, tem muitos influenciadores, muitos decisores, champions, operadores, você pode colocar 5, você pode colocar 7 pessoas por empresa. Se for mais simples, você pode começar 3, tá? É justamente esse processo. Muito difícil a gente colocar uma pessoa por empresa, porque a gente entende que existe sempre um decisor, influenciador, operador, por isso que é sempre adequado a gente colocar 3, justamente porque, como eu falei para você, o foco que a gente está trabalhando aqui no Framework Fetch, ele nunca vai ser envio em massa. Ele é envio qualitativo, por isso a gente entra no assunto de penetração de conta, quantos contatos que a gente vai trabalhar por contas, ângulos definidos por contato, comunicação feita a nível de cada contato, um a um. Então é esse nível de prospecção, esse nível de outbound que o Enterprise ele precisa para funcionar, justamente isso. Tá? A prospecção outbound não funciona. Não funciona porque você está pegando um monte de contato lá do Apollo, você mal fez uma validação de e-mail, você nem sabe a conta e está saindo, mandando vários e-mails com o seu domínio principal que só está caindo em spam, indo para blacklist. Então, esse argumento aí de que outbound não funciona, é muito importante você repensar nos seus fundamentos frente a outbound para definir se funciona ou não. Falar que algo não funciona pegando uma lista ali qualquer, uma lista que você comprou com 100 contatos, ligando e falando que não deu certo, ninguém te atendeu, então continua chorando e sem demanda, tá? E sem geração de demanda consistente, porque enquanto você está chorando, muito provavelmente, eu não falo você diretamente, mas até posicionando pessoas que possuem esse ponto de vista, seu concorrente está gerando demanda, está atacando o timing, atacando sinais. Esse é o ponto principal. Então, partindo dessa geração aqui de contatos, você vai colocar todos os seus filtros, o que é pertinente para você com certeza, que eu não vou salvar essa search, e o resultado vai ser aqui. No caso, a gente foca em CEOs, founders, diretores comerciais. Como você pode ver aqui, o comitê de compras que a gente está trabalhando são 5 pessoas, 4 pessoas por empresa, aliás. A cobertura de pessoas também vai ser um ponto importante considerar, então também é difícil você ter uma cobertura 100% da sua penetração de contas para todas as empresas, é difícil. A gente vê aqui essa empresa aqui que só tem 2 contatos, outra empresa que a gente consegue bater os 4, outra empresa que vai ter só 1. Então é normal, justamente por estrutura hierárquica e porque a gente não tem o olho de Deus aqui dentro do Clay, pelo menos não ainda. Então, aqui a gente tem, no caso, encontrou o contato, ele já vem, o ponto importante é que ele já vai vir com o LinkedIn pronto, e aí você vai fazer sua camada de enriquecimento. Então aqui o que a gente falou quanto ao waterfall é justamente isso. Isso daqui é um waterfall. Então a gente conseguiu encontrar dados da pessoa, tá? A gente conseguiu trazer todos os dados, a gente trouxe vários dados daquela table aqui que elas estão relacionadas para cá. A gente fez um enriquecimento a nível de pessoa, encontrou o número de seguidores, summary, headline, first name, full name, um título profissional, location, tem experiências aqui, tem education aqui, é uma lista. E a gente parte para a cascata, que é justamente essa brincadeira aqui, tá? A cascata ela vai pegar múltiplos provedores, como o próprio Apollo, o ICPs, o Datagma, o Lead Magic, o Hunter, e ele vai fazer essa cascata justamente de... Aqui, por exemplo, ele pesquisou no Apollo, só que o Find Mail verificou esse e-mail que ele achou no Apollo e ele falou que está inválido. Aí ele buscou no ICPs, o ICPs encontrou o e-mail. Aí o Find Mail verificou se o e-mail ele é válido ou não. E aí, opa, é válido. Então não vai rodar, não vai gastar mais créditos. Se a gente chegar aqui em Tools e a gente chegar aqui
no work email, nessa cascata, a gente pode notar que existem as cascatas aqui. Vou até tirar minha câmera para você ver um pouco melhor. Isso daqui é um enriquecimento puro, tá, time? Então aqui é Full Configuration, tá? Você pode colocar no Quick Setup, aqui, que é um setup rápido, e aqui é o Full Configuration. Não se assuste, isso daqui é bem tranquilo. Aqui é muito importante, você pode ver que essa é a abordagem padrão. Então é muito importante você colocar os provedores mais baratos no começo. Então fazer esse movimento aqui. Vou colocar provedor mais barato no início. O ICPs é barato, vou colocar no início. Porque eu não gasto mais caro para começo da... Você está entendendo? É justamente isso daqui. Eu jogo os provedores mais baratos no começo e os provedores mais caros no final. Porque se não achar no mais barato aqui, ele vai para o mais caro. Eu não gasto o mais caro à toa, sendo que eu poderia encontrar no mais barato. Aqui no caso a gente fez uma cascata personalizada, aqui a gente colocou nossa API do Apollo. Você também consegue colocar suas APIs aqui, caso você tenha licença. Então aqui a gente colocou a API do Apollo e vai rodando, né? E aí a gente roda em todos os provedores. Isso que eu falei para você. Imagina se eu só tenho um ICPs, o tanto de e-mail que eu deixaria de conseguir angariar, porque, embora o ICPs tenha tido uma boa performance aqui, teve vários e-mails que só em outros provedores a gente conseguia encontrar. E aí são vários provedores, Prospeo, Datagma, vai ser o próprio FindMail ali, ele busca, o Lead Magic, aí vão ter vários provedores, até provedores que eu até esqueci o nome. StartC, Smart A, alguma coisa assim, né? Nunca cheguei a mexer nesse provedor a nível de criar uma conta lá, só aqui no Play mesmo. E a mesma mecânica ela vai funcionar para telefone, tá? Se você vem aqui em Mobile Phone, ele vai buscar o telefone do contato. Quando a gente fala que o telefone é um pouco mais caro, é justamente por conta desse cara aqui, tá? Você pode buscar onde você estiver, você busca onde você estiver, que a gente sempre coloca Latam. Um ponto muito importante, coloca Latam aqui se você está falando de Brasil e Latam, porque se você deixar aberto, ele vai buscar uns números muito esquisitos, vai fazer uma busca global. E aí vai achar telefone, mas vai estar tudo errado. Aqui, ó, olha o custo, é muito caro os telefones, né? E a gente tem provedores mais baratos, claro que a gente coloca no começo, vai colocando para o início, só que aqui tem muitos provedores caros. O que a gente faz aqui é criar um template, né? Então, a gente tem um template aqui, por exemplo, um template que eu mesmo criei para a minha operação, que é fone. Eu sei que ele está escrito Latam, já está tudo setado. É um pouquinho chatinho de ficar pesquisando aqui, porque aqui o foco é a eficiência de custo. Então, cadê? Latam. Isso daqui é uma waterfall que a gente personalizou e eu vou te dar o exemplo dela personalizada. Então, olha só. Os provedores mais baratos no começo, 2 créditos, 3, 4, 5, 5, 10, 13, 15, 18, 20. Eu não vou colocar o de 20 no começo, porque às vezes eu gastaria 2, eu vou gastar 20, 10 vezes mais. Então, olha só. Uma mudancinha boba vai fazer com que você tenha uma puta eficiência aí nos seus processos e uma puta eficiência de custo também, né? Então aqui você seleciona os inputs, tudo mais, as informações do input, o provedor, a validação, como você quer que a validação aconteça, e essa é o waterfall. Você tem vários tipos de waterfall aqui no Clay. Você tem o waterfall vamos até ver aqui o próprio Job Openings, né? A gente tem Find Job Openings e aí você tem várias cascatas, né? Company Job Openings, Enrich Job, todos que tem um waterfall aqui embaixo, ele vai fazer uma cascata com múltiplos provedores, que é o exemplo desse aqui. Vai pegar múltiplos provedores e vai fazer uma cascata condicional. Se não achar em um, procure em outro. Se não achar em outro, procure em outro. Por aí vai, tá? Então isso daqui é a essência do enriquecimento. E é claro que a gente precisa, e aí tá no nosso cronograma, fazer uma aula principalmente sobre prompts, né? E até, se vocês tiverem interesse, a gente fazer ali uma aula focada em fazer ou uma live do zero, sem lista, traçando todo o FAT e indo para cadência, construindo cadência, algo bem intenso ali, bem denso, bem técnico ali, bem prático, dia a dia, como que funciona, para sair aqui até do intangível, porque pode ser que você olhe assim, pô, é muita coisa, coisa demais, enriquecimento, isso, aquilo, XPTO.
Só que isso tudo na prática, ele é um trabalho muito pesado ali na prática, no sentido de fazer tudo isso do zero até o avançado. Por isso, do zero que eu digo é encontrar, enriquecer, transformar, exportar. Mas depois que você faz o workflow, ele fica automático. Mas claro que você precisa estar alimentando, você precisa fazer uma gestão, você precisa analisar o resultado. Isso porque no FAT a gente nem fala de cadência, a gente nem fala do outbound, a gente nem fala de discover. Então, por isso que o profissional de GTME, ele tem entrado muito em pauta, justamente que é um profissional de Go-to-Market Engineering, a engenharia de Go-to-Market é o cara que faz isso, a pessoa responsável por fazer isso, que é de fato juntar esses pontos, juntar esses quebra-cabeças e gerar SQLs, tudo mastigado para o engajamento de vendas, sobre BDR, SDR, UAE. Esse é o ponto principal. Voltando aqui para a apresentação para finalizar, a gente tem alguns erros que quebram o reach, tá? Então, você pegar uma lista crua e sair enriquecendo ela inteira, mostrei para você que as condicionais são muito importantes, principalmente no fit de ICP, é muito importante para você não gastar crédito à toa, você viu o custo dos créditos, então é muito importante fazer uma pré-qualificação, fazer um find muito bem feito, então sair pegando, encontrando telefone de empresa que você nem pré-qualificou não faz sentido. Confiar em provedor único também é um erro. Então já foi o tempo que a gente tinha uma licença do Apollo, só ficava lá dentro do Apollo. Tudo bem que hoje o Apollo colocou lá dentro múltiplos provedores, só que é um valor muito adicional. E se você paga pelo Clay, já é uma sobreposição que não faz sentido, ainda mais pela capacidade agêntica que o Clay traz. E pular validação de e-mail. Isso daqui é um erro tenebroso, tá? Pular find e-mail, cortar find e-mail lá só porque gasta 0,1 dos seus créditos não faz sentido nem em telefone. Vale a pena você cortar a validação, porque de nada adianta você ter um e-mail se ele não funciona, se ele vai tirar hard bounce aí e vai queimar seu domínio, vai queimar sua reputação, ou seu telefone aí vai queimar sua API da Meta, vai queimar seu número de telefone, você vai ir para o spam por dar hard bounce também via telefone, via ligação. E aí a gente sempre recapitula no final dessas aulas, né? Principalmente nessa aula de FAT, o próximo tema vai ser sobre transformação, sobre transformar a lista em retorno ali, aí a gente vai falar mais na próxima aula. Mas recapitulando, a gente falou de camada barata elimina primeiro, tá? Então, as camadas mais baratas a gente elimina primeiro, visando eficiência de custo, por isso que a gente começa com find bom, já com tamanho de empresa ok, alinhado com ICP, fácil para qualificação, corte que não faz sentido, sempre do mais barato para o mais caro. Lacuna vale mais que presença, esse daqui é um ponto mais importante, então você identificar uma lacuna vale muito mais do que você identificar uma tecnografia, uma tecnologia que ele tem, que é aquele ponto que a gente comentou, né? De lacuna de algo que um concorrente tem, ele não tem. Contato só entra validado, é importante você rodar validação, e ele roda naturalmente já nos waterfalls nativos do cliente, então não se preocupe com isso. E por último, sempre, quando você está começando, então pesquisa muito cara, você deixa por último, padrão, depois da pré-qualificação, e fallback dentro da camada, caso você esteja construindo uma waterfall personalizada, deixa o fallback dentro de cada camada. E aí a cobertura ela não vai subir sem multiplicar o custo, tá? Então é algo muito importante. O waterfall também, Cascata traz isso por padrão. E na série a gente vai falar sobre transform. A gente vai falar principalmente sobre o score que decide pelo Hunter e a tabela que pensa, tá? Então esse transform aqui, ele principalmente vai falar de como que o dado ele vira esse veredito de qualificação. Como que a informação ela vai se pagar. Como que a gente une o enriquecimento com informações que são relevantes. A gente entra em ângulos, a gente entra em outros workflows, outras tables, onde a gente entra com mais profundidade em como trazer esse enriquecimento para um retorno sobre investimento de fato. Onde a gente não só faz research, pesquisa, e antes trabalha uma relevância que a gente sai um pouquinho da table, olha um pouco de forma estratégica para o que faz sentido. Tá bom? Para você acompanhar os próximos passos dessa série sobre FET aqui no canal, não esqueça de se inscrever e comenta aqui quantos provedores você usa hoje e em que ordem, né, caso você use mais de um.
Caso você use só um, fale aqui, se é Hunter, se é Lucia, se é um Econodata. Inclusive tem como conectar um Econodata aqui dentro via HTTP API, não tem integração nativa, mas tem como também. E essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, uma aula bem densa, porque é um assunto que ele não é um assunto que eu confesso que eu tenho que me esforçar para tentar traduzir ao máximo para não ficar tão complexo, porque eu entendo que o framework Fetch ele precisa ser passado no nível que ele precisa ser passado para você praticar, mas também com não tanta complexidade técnica ao ponto de você ficar com mais dúvida do que certeza. Então, essa aula aqui foi uma das aulas mais intensas aqui, mais densas de conteúdo, de informação, e até partilho que foi mais... eu precisei de mais esforço para explicar da melhor forma aqui, justamente para garantir com que você tenha um viés prático, um viés teórico que funciona, consiga entender onde encaixa, e sem muito jargão, sem muito ponto técnico, sem falar sobre ponto por ponto, linha por linha técnica ali, então acaba passando muita coisa de profundidade, o que gera um esforço grande ali para fazer essa apresentação, mas espero que você tenha gostado dessa aula, fico à disposição que precisar, link do nosso site está aqui na descrição, e fique à vontade também para fazer uma conexão no nosso LinkedIn, fica aqui na minha descrição também, só clicar, fazer uma conexão, me dá um toque que a gente pode trocar uma ideia também. Um grande abraço, fico por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para você ver dos outros passos da série e também os outros vídeos que a gente faz sobre geração de demanda B2B, e fico por aqui. Bom dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite para você. Grande abraço, tchau, tchau.